Soro. Então, vamos ver a definição de soro, quais são os tipos de soro e como fazer uma transformação de soro. O que é o soro? É uma solução que pode ser isotônica, hipertônica e hipotônica. E tem como finalidade hidratação, alimentação, curativo, solvente de medicação, compressa ocular, compressas diversas e outros. Define-se da seguinte forma: solução isotônica, a concentração é igual ou próxima do plasma sanguíneo. Solução hipertônica, a concentração é maior que a do plasma sanguíneo. A solução hipotônica, a concentração é menor que a do plasma sanguíneo. Quais são os tipos de soro? O soro glicosado, soro fisiológico, o soro glicofisiológico, o soro rígido-lactato ou o rígido simples. Então vamos ao assunto de transformação de soro. Como fazer a transformação do soro? Em que situação é preciso transformar um soro? Então você precisa entender que transformar um soro é apenas mudar a concentração que ele tem de glicose. Então a gente está falando de um soro glicosado, aonde eu tenho a água destilada, que é o solvente, e a glicose, que é o soluto. Por exemplo, no ambiente hospitalar tem um médico que vai fazer uma prescrição, e nessa prescrição o que eu tenho é um soro glicosado, que tem uma concentração de glicose específica. E eu, como enfermeira, vou perceber que eu não tenho esse soro pronto. Então, o soro que eu tenho tem uma quantidade diferente de glicose daquela que o médico prescreveu e colocou na prescrição que eu preciso seguir. Então, o que eu faço? O que eu devo fazer? Eu vou adicionar ampolas de glicose e as ampolas de glicose vai fazer a transformação do meu soro e eu vou adicionar glicose nesse soro. Só que a quantidade eu só vou descobrir fazendo o cálculo de quantas ampolas serão necessárias para ser utilizadas. Então, eu somo o soro que eu tenho, mais as ampolas de glicose, e eu vou conseguir transformar o meu soro. Então, a gente chega à conclusão que transformar um soro de uma concentração é apenas adicionar ampola de glicose. Então, agora eu preciso saber quanto eu tenho de glicose. Então, vamos para o exercício para a gente entender melhor o que está acontecendo. Eu tenho uma prescrição médica de um soro glicosado, SG, de 500% de 500 ml. Só que eu só tenho disponível 5% de 500 ml. E ampolas de 20 ml de glicose, 50%. O primeiro passo é descobrir quanto eu tenho de glicose no soro da prescrição. Então, eu vou fazer uma regra de 3 simples. Então, o que eu vou fazer? 15 gramas em 100 ml, que são os 15%. Quantas gramas eu vou ter em 500 ml? 100x é igual a 15 vezes 500, 100x é igual a 7.500, x é igual a 7.500 dividido por 100, x é igual a 75 gramas, então eu vou ter 75 gramas de glicose no soro da prescrição. Agora, nesse passo, a gente vai fazer a mesma conta, só que com o soro que eu tenho disponível. 5 gramas em 100 ml, que são 5%. Quantas gramas eu vou ter em 500 ml? 100x é igual a 500 vezes 5. 100x é igual a 2.500. X é igual a 2.500 dividido por 100. X é igual a 25 gramas. Então, eu vou ter 25 gramas de glicose no meu soro que eu tenho disponível. Agora, vamos descobrir a diferença entre os dois para conseguir transformar o soro. Então, eu vou fazer 75 menos 25 e eu vou encontrar a diferença entre eles, que é de 50 gramas. Então, se eu administrar para o paciente 25 gramas, vai ficar faltando ainda 50 gramas para me chegar no soro da prescrição. Então, é agora que eu entro nas ampolas e eu vou fazer a mesma conta com as ampolas. 50 gramas em 100 ml. Quantas gramas eu vou ter em 20 ml? 100x é igual a 50 vezes 20. 100x é igual a 1.000 dividido por 100. X é igual a 10 gramas. Então, eu vou ter 10 gramas de glicose por ampola. Então, a gente chega à conclusão de que, se está faltando para mim chegar na minha prescrição 50 gramas de glicose, quantas ampolas eu tenho que adicionar no meu soro?
eu vou adicionar, então, 5 ampolas. Na verdade, se cada ampola tem 10 gramas de glicose e tá faltando 50 para eu chegar no soro da prescrição, eu vou adicionar 5 ampolas de glicose no soro que eu tenho, para poder transformar ele no soro da prescrição, que é um soro que tem 75 gramas de glicose. Eu vou fazer 5x 5 vezes 20 ml, que vai dar igual a 100 ml a mais. Então, antes de colocar as ampolas, eu preciso retirar esses 100 ml do soro que eu tenho, porque se eu deixar esses 100 ml, vai ficar volume a mais. Porque quando eu adiciono o solvente, eu também adiciono o soluto. Vou explicar melhor para vocês entenderem o que está acontecendo. O soro que eu tenho, ele tem 500 gramas. Ele está fechadinho. Cabe mais volume dentro dele? Não cabe. Porque eu vou adicionar 5 ampolas, cada uma com 20 ml. Eu vou ter 100 ml a mais. Então, esse soro, ele vai extravasar. Não tem como. É por isso que eu tenho que retirar esses 100 ml do soro que eu tenho para adicionar essas ampolas. Então, eu sempre preciso tirar do soro que eu tenho o valor de ml que adicionarei da ampola de glicose. Diante disso, o que eu faço? Eu vou precisar descartar esses 100 ml desse soro. Tenho que fazer uma regra de 3 para saber o quanto eu estou perdendo de glicose quando eu descarto 100 ml. Então, se eu tenho um soro de 500 ml com uma concentração de 25 gramas, eu vou descobrir quantas gramas eu tenho em 100 ml. Quantas gramas de glicose eu tenho em 100 ml quando eu jogo fora. Então, descartando esse valor de... Então, fazendo essa conta, 25 gramas em 500 ml, quantas gramas eu vou ter em 100 ml? 500x é igual a 25 vezes 100. X é igual a 2.500 dividido por 500. X é igual a 5 gramas. Então, descartando esse valor de ml do soro, eu vou descartar 5 gramas de glicose. Então, eu vou descartar 5 gramas de glicose. Então, tá certo eu descartar esses 5 gramas de glicose? Não tá. Eu preciso repor esse valor de glicose. Para isso, eu vou utilizar as ampolas novamente. Para repor esse valor de glicose que eu perdi em 100 ml que eu tive que jogar fora. Para repor, temos que ter em mente o seguinte: em cada ampola que a gente já fez a conta, deu 10 gramas de glicose por ampola, certo? Se eu preciso repor 5 gramas de glicose, eu vou pegar exatamente a metade de uma ampola. Eu vou pegar exatamente a metade de uma ampola para repor esse valor. Se em 20 ml eu vou encontrar 10 gramas de glicose, em 10 ml eu vou encontrar quantas gramas de glicose? 5 gramas, não é verdade? Então, eu vou utilizar a metade de uma ampola para repor, só que quando eu adicionar, eu preciso retirar. Então, eu vou fazer uma conta novamente, 25 gramas em 500. Quantas gramas eu tenho quando eu retiro 10 ml? Eu vou fazer essa conta e eu vou descobrir quanto eu estou perdendo de glicose quando eu jogo 10 ml fora. Então, 25 gramas em 500 ml. Quantas gramas eu vou ter em 10 ml? 500 gramas é igual a 25 vezes 10. X é igual a 550 dividido por 500. X é igual a 0,5. Então, eu perco 0,5 de glicose.
Então, eu vou fazer essa conta com a ampola novamente para repor esse valor de 0,5 de glicose. 20 ml em 10 gramas. Quantos ml eu vou ter em 0,5? 10x é igual a 20 vezes 0,5. X é igual a 10 dividido por 10. X é igual a 1 ml. Então, eu descubro que eu preciso de quantos ml? 1 ml. Exatamente 1 ml para repor esse valor. Quando eu coloco algo na ampola, eu preciso fazer a conta para retirar do meu soro. O que a gente vai descobrir que 1 ml já é um valor bem pequeno. Nessa conta ao lado, nós vamos fazer a conta novamente para tirar essa dúvida. Mas vai dar um valor exatamente baixo, extremamente baixo. 25 gramas em 500 ml. Quantas gramas eu vou ter em 1 ml? 500x é igual a 25 vezes 1. X é igual a 25 dividido por 500. X é igual a 0,5. Então, deu um valor desprezível. Então, vamos parar por aqui. Eu não preciso mais retirar esse valor. Na verdade, não tem nem como retirar esse valor. Então, esse seria os passos para a gente fazer uma transformação de soro.